E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver mais um vídeo aqui do tarô, sim, do nosso curso de tarô que estão fazendo. Aqui um vídeo complementar, sim, de informações sobre algumas cartas em específico, que nesse caso eu selecionei para mostrarem quais cartas podem indicar um término, sim, um final de ciclo, sim, algo que acabou, que pode acabar proximamente. Principalmente para as pessoas assim que está num relacionamento, que tem algum vínculo amoroso e sempre tem essa pergunta, né? Vai acabar, vamos terminar, sim. Mas também serve para outros tipos de pergunta parecidas, por exemplo, se essa situação que estou passando vai acabar, vai ter um fim, vai ter alguma mudança, sim. Ou se vou embora desse trabalho, também serve para esse tipo de consulta, sim? Então vamos lá, cartas que indicam que algo se termina, se acaba, se fecha um ciclo, sim? Bom, a mais, né, a mais comum é a carta da morte, sim? E a carta que a gente sabe que indica o final de algo. A carta da morte vai indicar, sim, que existe uma mudança radical, sim? Só que ela não necessariamente vai indicar que o fim para sempre, sim. Mas aqui com certeza tudo que aconteceu de uma forma vai começar a acontecer de outra. Aqui tem uma transformação. A morte é sempre uma transformação. Então, se por exemplo vocês me perguntam, vou terminar com meu relacionamento, meu namorado vai terminar comigo? Sim, há uma chance muito alta de que sim, mas você teria que avaliar as outras cartas, sim, que continuam a morte, sim, avaliar o restante do jogo para saber se isso aqui significa realmente um término em si, que a mudança vai ser exatamente o fato de cortar vínculo com você, ou que vai ter uma mudança radical, as coisas vão mudar dentro do relacionamento, por mais que ele continue, não vai continuar do mesmo jeito, sim? Então a carta da morte é uma das principais cartas nesse aspecto. 10 de espadas. Bom, 10 de espadas também indica isso, sim? O 10 de espadas é mais num sentido de que algo chegou, tocou fundo, sim? O 10 de espadas é algo mais, é um sentimento mais de algo foi esgotado, de algo, aconteceu tanta coisa ruim, ou chegou a um nível tão profundo de uma situação, que enfim, você tocou fundo e agora já não é possível assim, não é possível continuar desse jeito. Então, se você chega no 10 de espadas, já você tá no fundo do oceano e só a única opção é você subir, sim. O único sentido que você tem é ir para cima, sim. Então, o 10 de espadas pode sim indicar um término, pode sim, mas também, como eu estou falando, tem mais no sentido de que algo foi esgotado, desgastado, que já está sendo totalmente insuficiente, obsoleto. Não necessariamente indica que não possa continuar um relacionamento, sim, mas claramente aqui tem alguma situação que chegou no extremo, sim. Sim, você chegou no extremo de alguma situação. Então, essa carta poderia também se indicar um término de relacionamento, mas sempre vou esclarecer que não podemos, por uma carta só, definir uma coisa, né? Como se, bom, eu estou vendo essa carta, então pronto, acabou, nunca mais. Não, então a gente tem que fazer um jogo geral e ver se realmente essa é a resposta que a gente tem, sim? Mas se o jogo já está sendo inclinado com essa energia e vemos cartas desse tipo, a gente vai ter sim uma indicação sim para interpretar que realmente é uma grande possibilidade de término, sim, e de abandono do relacionamento ou da situação, sim. Se essas duas cartas saírem juntas, gente, morte e 10 de espadas, isso aqui acontece de vez em quando, tá? Isso aqui geralmente acontece quando há uma reafirmação. E aqui, quando essas cartas saírem juntas, pode sim estar indicando que vocês
precisam prestar atenção para algo que realmente não tem volta, sim. Vocês vão perceber quando vocês começarem a jogar mais como que o tarô fala com a gente também para dar um toque na gente, sim, para a gente prestar atenção. E essa combinação é uma combinação desse tipo. Então, por exemplo, há muito tempo você já vem percebendo que está acontecendo algo, que as coisas já estão mudando, mas você não quer aceitar, talvez, ou você simplesmente estava forçando a situação, assim. Eu estou dando exemplos, tá? Então, com essas cartas aqui, o tarô está te dizendo, não é não, acabou, acabou, tá? É meio isso, é meio uma reafirmação, sim, para você simplesmente conseguir aceitar a situação, sim, você tem que aceitar, tá bom? Você tem que entender que tem coisas que morrem, tem coisas que não voltam, tem coisas que não tem solução, sim, que não tem como você reparar, não tem como você reconstruir. E quando essas duas cartas saem juntas, sim, principalmente se elas estão retas, sim, estão assim, não tem nenhuma invertida, indica fortemente, sim, que uma situação não tem volta. E aí pode ser realmente um término mesmo, sim, que não daria nem para discutir talvez com as outras cartas, porque aqui tá tendo, como eu falo, uma insistência no não, está insistindo, sim. A mensagem está sendo reforçada, sim? Bom, outra carta, o mundo. Bom, o mundo é uma carta de fechamento de ciclo, sim? Como eu expliquei no vídeo já do mundo, o mundo dá a volta, né? Então ele dá uma volta, sim? E fecha, assim, um ciclo. Então, o mundo funciona isso, funciona assim, funciona como se você passasse assim por toda uma jornada de vida e fechasse seu ciclo, chegasse ao final e tivesse seu aprendizado, sim. Então, o mundo, desculpa, tem mais a ver com uma transição, sim, um caminho que você andou por muito tempo e que agora você chegou ao fim, sim, e agora você concluiu essa fase. Aí você pode ter outra fase. Essa carta pode indicar, sim, um término também de relacionamento, sim. Só que é uma carta um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais suave nesse sentido, porque ela realmente não tem muito nela mesma uma indicação de que algo nunca mais vai acontecer, ou que as coisas mudaram para sempre, ou, né, que você vai perder algo. Não tem uma indicação dentro do mundo que tenha referência a isso, sim. E é uma carta positiva também, em muitos sentidos. Então, não tem essa conotação aqui, sim, de esgotamento, de chegar até o fim, no sentido de se acabar, assim, numa situação como o 10 de espadas, assim, se degradar. No 10 de espadas você tá se desgastando, se degradando, se destruindo, assim. Aqui não, aqui simplesmente você cumprir uma fase da sua vida, sim, mas pode indicar assim um fechamento de ciclo, e você teria que avaliar o restante das cartas para ver o que estão te informando com isso. Bom, a Torre. A Torre é uma carta que indica que algo que sempre foi do mesmo jeito, sim, por muito tempo, que a torre é uma estrutura. Você pensa numa torre. A torre é construída justamente para ela ser um forte, né? Para ser uma fortaleza, para ela justamente te proteger, para você conseguir ficar lá no alto e nada te alcançar, assim. Então, se essa estrutura cai, indica que algo que claramente tinha uma força, assim, uma integridade muito forte, está indo para o chão, sim. Não tem mais, sim, essa estrutura. Então, aqui significa que algo que você vinha por muito tempo, sim, acreditando, sim, vamos supor, num relacionamento, você vinha, assim, sustentando esse relacionamento. Aí, de repente, cai o raio, assim, alguma coisa acontece e pum, tudo cai por terra. Aí você perde tudo, sim, acontece uma catástrofe e você perde toda essa segurança, assim, toda essa integridade que você teve por todo esse tempo. Isso que significa a torre. Então, ela pode indicar, sim, um final, que algo realmente foi destruído, sim.
que a torre está sendo destruída. Então aqui tem uma ação externa, sim. Algo destrói a torre, sim. Então algo acontece que derruba a torre, tá bom? Então pode ser sim que algo aconteça e seu relacionamento, sua situação mude completamente, sim. A torre, ela indica também uma mudança de situação. A torre não pode ser construída de novo, sim. A mesma torre não, você pode construir uma outra torre com outros, você basear em outros pensamentos, outra filosofia, ter outros valores, sim. Porque isso aqui já foi destruído, você já não consegue mais acreditar nisso aqui. Então você pode construir outra coisa, sim. Mas indica uma mudança radical nesse sentido, sim. Mas com as cartas que podem continuar, você poderia verificar, sim, a possibilidade, sim, de continuar logo essa catástrofe acontecer, sim. Bom, essas foram as cartas, sim, de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Deixem seu like, deixem seu comentário. Se você não está inscrito, se inscreve, não esquece. E ative o sininho, assim, para saber quando estou subindo os vídeos. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!